Slides. Olá, pessoal, retornamos agora começando de vez. Sejam bem-vindos, bom dia. O chefe está aqui conosco hoje. Deixa eu só olhar os slides. É porque mais tarde a gente tem pizza, pessoal, rodízio de massa, dia dos professores. Vai ser show. Aí eu tô pegando no pé deles aqui para eles irem, entendeu? Não precisa faremos pegar no meu, presentes. porque eu tô confirmadíssima nessa pizza. Pessoal, bom dia. Eu acho que o peso estava um pouco sobre a minha pessoa, mas agora já resolvemos o problema, porque o peso está tão grande que até o YouTube parou, cara, por causa de mim. É. O YouTube parou de fazer live. Mas Vamos hoje à nessa, tarde então. eu vou resolver esse problema. Eu prometo. Vamos tomar já um banho de sal grosso ali, botar se umas vou. folhinhas de arruda atrás da orelha. E vamos nessa. Pessoal, pedimos por gentileza que vocês mandem o link, tá, dessa live pelo Meet para seus colegas, conhecidos, aquela mesma história lá do YouTube, tá certo? E lembrando que aluno que não assiste live não vou assistir a live porque não tem sorteio, não vai passar no Enem. Vai ter que pagar integral ano que vem, quando vier fazer cursinho de novo, tá bom? Mas vamos continuar. Bora nessa, Cleitinho? Bora. Bora lá então. Slide aberto aqui. Já chegamos aí no primeiro slide importante de hoje. É o jabá. É o jabá. E essa aqui é a nossa última turma de 2023, tá bom? Lembrando que para quem matricular agora em outubro ainda tem desconto, são os últimos dias do desconto, tá bom? É a sua última oportunidade de vir se preparar aqui no Mediquim para fazer o Enem da melhor forma possível, tá? Nossos alunos que já passaram um ano aqui, estão fazendo revisão, estão apenas aparando as arestas necessárias durante a revisão para poder fazer a prova do Enem. E você que ainda não é aluno Mediquim pode vir, porque você vai ter uma base boa para poder fazer a prova, tá? Então vem para o Mediquim fazer a turma de revisão. A gente está com pessoas de fora agora, porque como está no Meet, Ainda tem mais esse detalhe. Eu estou falando como se eu estivesse no YouTube, mas pode ser que só tenha a meninada daqui, né? Mas é isso, gente. Revisão final, tá? Últimas vagas para desconto agora em outubro. Acredito que seja uma ótima oportunidade, um ótimo investimento. Com R$300 você não leva mais nem a gata no cinema, porque tá muito cara, pipoca e tudo. Então, ó, eu fiz esse cálculo em sala já sobre lazer. Falei para eles que tem o transporte, tem o ingresso, tem a pipoca, tem uma bebida, aí depois ainda tem que lanchar ou jantar. Isso. Nessa brincadeira todinha aí já foi. 500 conto. Eu não levo mais meu irmão no shopping, porque a última vez que eu levei ele lá, ele me deu um prejuízo de R$1.000. Eu não tenho condições de passear com uma criança que em 4 horas me gasta R$1.000. Não dá. Rapaz, um desse aí eu quero é distância, olha. O bicho come, pensa, meu irmão. Bora nessa agora começar o conteúdo. Bom, gente, vamos falar de um ponto importante, tá? Que marcou o Brasil no ano de 2023, que é a questão dos ataques às escolas. Inclusive, essa semana, que hoje é sábado ainda, aconteceu um atentado em Poços de Caldas, tá? Também em escola, atiradores invadindo escolas, ou alunos da própria escola em processo de revolta e sofrimento psicoemocional invadem a escola. Quando a gente fez o primeiro resumédio desse ano, a gente falou do caso da professora Elizabeth, que aos 71 anos foi assassinada dentro de uma escola no interior de São Paulo, certo? Agora, a gente traz dados estatísticos para você, para mostrar que os ataques nas escolas cresceram muito e foram destaque no ano de 2023. Então, isso pode estar lá na prova do Enem para você com matemática, né? Inclusive, o MEC e o governo federal criaram em parcerias com ONGs, grupos de famílias e tudo mais, um projeto chamado Paz na Escola, certo? Para promover ações que possam barrar ou impedir o acontecimento desses ataques. Mas, infelizmente, ainda não chegou em todos os lugares. Lembra, por exemplo, que o governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio, ele cortou esse ano toda a contratação de psicólogos e assistência psicoemocional para as escolas, tanto para profissionais da área da educação quanto para alunos.
Então, isso influencia diretamente no aumento desses ataques, certo? Então, esse, infelizmente, é um destaque que nós temos para a história do Brasil, para a atualidade da história do Brasil, que é a história do tempo presente. Quer falar, Cleitinho? Só um destaque importante, se vocês forem reparar, a grande concentração desses ataques é principalmente no sul e sudeste do território nacional. Isso. Claro que está muito relacionado também ao maior número de escolas, a maior quantidade de pessoas, mas a gente pode falar também, por exemplo, a questão dos problemas sociais nessas áreas. E aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, muitos desses ataques ocorrem em escolas públicas, onde você tem uma fragilidade da segurança nessas escolas. Quando a gente fala na questão da fragilidade, é o fácil acesso dentro dessas escolas, porque falta, por exemplo, profissionais que vão ficar na parte básica da escola, portaria, serviço de limpeza, vigilância, manutenção. Então você acaba tendo uma fragilidade muito maior na rede pública do que na privada. É isso que faz com que a maioria do número desses ataques aconteça na rede pública de ensino. Claro também que a rede pública possui o maior número de escolas e, consequentemente, também o maior número de alunos. E aí um outro ponto que a gente tem que destacar também, por exemplo, é que você vai pegar a maioria dos profissionais que são vítimas, principalmente professores, já são pessoas a partir dos 50 anos de idade, que acabam já estando fragilizados e com redução de suas forças, o que acaba impactando ainda mais nesse processo. E aí a gente entra numa outra questão que é problema social no Brasil, que é a questão da aposentadoria. O profissional da educação, ao se aposentar, ele não tem uma aposentadoria digna para ele viver só daquela renda. Então, geralmente, ele se mantém por muito mais tempo dentro da educação para poder continuar com o salário integral. Então, isso perpassa a questão previdenciária, a questão de aposentadorias, de renda da população idosa e tudo mais. E aí você pega, por exemplo, muitos profissionais acabam não se aposentando porque você vai ter uma redução drástica do salário quando entra no processo de aposentadoria. Você vai ter, por exemplo, o adicional de sala de aula você não tem mais. Você não tem mais o adicional de transporte. Nem então, alimentação. no mínimo, aí você vai perder entre R$ 1.200 e R$ 1.300 do seu salário. Então, muitos profissionais, por mais que estejam debilitados, com alto nível de estresse, com algumas doenças como, por exemplo, burnout, acabam se mantendo em sala de aula em decorrência para não ter perda salarial. Porque você pode ter uma perda, por exemplo, de 25% a 30% da sua renda a partir do momento que você se ausenta de sala de aula ou se aposenta. E isso, querendo ou não, vai impactar muito na renda das famílias. E aí você lembra do caso da professora Elizabeth, né? Ela estava trabalhando numa escola pública aos 71 anos de idade. Pessoal, ninguém trabalha aos 71 anos de idade por amor à educação. Você trabalha porque você precisa sobreviver e com a aposentadoria para o profissional de educação no Brasil, você não consegue viver com dignidade. É uma questão de necessidade, né? Exatamente. É porque a gente tem que parar com essa questão, por exemplo, do vocacional, e a gente tem que lembrar que é uma profissão muito importante, por sinal, que vai trabalhar no processo de formação de todas as outras profissões. Aquela questão do amor, ela tem que ser tirada de lado e pensar na questão da valorização, não só do profissional de educação, mas também, por exemplo, pensar em uma melhoria de toda a infraestrutura física do ambiente escolar. Porque você tem que pegar, por exemplo, e tentar reduzir esse problema na raiz. Agora, andando um pouco mais, a gente vai falar, por exemplo, de um assunto também do primeiro semestre, que é a viagem do presidente Lula à China, e a gente tem muita questão de diplomacia, a gente tem muita questão da ampliação das relações econômicas e comerciais entre Brasil e China, e também de relações tecnológicas entre os dois países. Vale lembrar que, por exemplo, desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Exatamente. E aí a gente tem que também discutir um outro detalhe. Essa reaproximação Brasil e China, ela vem num momento muito importante, porque a gente está vivendo agora um novo momento da geopolítica mundial, com novos países buscando um local de destaque na geopolítica mundial, e também a gente está vendo, por exemplo, o início de uma busca por novas moedas no sistema financeiro internacional. E uma das discussões que foi pautada na viagem do presidente brasileiro à China foi
a utilização do yuan e do real nas relações comerciais entre Brasil e China. Ou seja, a gente vai começar a reduzir a utilização do dólar nas relações bilaterais entre Brasil e China. E a gente vai ter o aumento do uso das moedas, tanto brasileira quanto chinesa, nessas relações comerciais. E isso é importante porque, o primeiro ponto de relevância, a professora Rita pode discutir também, é que a gente pode estar, por exemplo, pensando em reduzir a nossa dependência frente ao dólar. E, por exemplo, em determinado momento da diplomacia mundial ou da geopolítica internacional, que o Brasil possa sofrer boicotes econômicos e financeiros por parte dos Estados Unidos, ele possa até sofrer um impacto menor. Por quê? A partir do momento que você reduz a dependência em relação ao dólar, consequentemente, se vier algum embargo político-econômico em relação ao Brasil, onde países sejam obrigados a reduzir ou a dar fim às suas relações econômicas com o Brasil não sofre tanto. Pessoal, é importante lembrar também que o atual presidente do Brasil está fazendo é reconstruir as relações internacionais, né? Que nós passamos 4 anos de um governo anterior, onde as relações internacionais brasileiras ficaram muito estremecidas por causa da política de extrema-direita, que era o discurso utilizado e a prática utilizada pelo governo anterior. Então, o atual presidente está reconstruindo as relações internacionais de confiança que já existiam entre Brasil e outros países do mundo, como a China, por exemplo. Lembrando que hoje a maior compradora de nossas commodities é a China, tá? Então, assim, o Brasil produz commodities para os Estados Unidos e para a Europa. Não. Hoje a gente depende economicamente da compra da China. Principalmente as commodities minerais e as agrícolas. Isso. Então, a gente precisa manter boas relações políticas, econômicas com esse governo que compra o nosso produto, o produto da nossa principal economia, que é o agronegócio. Até porque os dois países fazem parte do BRICS. Exatamente. Lembrando que o BRICS é uma organização política econômica, não é um bloco econômico. É um fórum de cooperação econômica e política formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que a partir de janeiro de 2024 terá 6 novos países compondo o BRICS. E aí vem um detalhe muito importante, é a gente poder lembrar que essa parceria Brasil-China também está na área tecnológica, onde a gente vai ter mais um satélite sendo lançado em parceria entre Brasil e China. Exatamente. E aí você percebe que isso é ampliação de relações bilaterais. Além de ser ampliação de relação bilateral, você percebe também, por exemplo, o aumento do investimento em ciência e tecnologia de ponta, que isso é um fator muito importante. Outro detalhe também que a gente tem que entender é a parceria de investimento em infraestrutura. Por exemplo, o governo chinês já anunciou que irá investir em infraestrutura dentro do território nacional, até porque para melhorar a logística de transporte do Brasil. A gente tem um problema muito sério no território nacional, que é a nossa logística de transporte. A gente é muito dependente da matriz rodoviária. Algo em torno de 60% de tudo que é transportado no território nacional é pela matriz rodoviária. Isso é um problema porque a gente tem uma dependência em relação a essa matriz de transportes, o que acaba reduzindo a competitividade do Brasil no mercado internacional. Então a gente tem que se tornar um país cada vez mais competitivo. Bom, vamos passar adiante então, já falando do primeiro satélite. Bom, gente, em abril desse ano, de 2023, nós tivemos o lançamento do primeiro satélite 100% produzido pela indústria brasileira. Tá? Ele é um nanosatélite, ele foi desenvolvido no Brasil e ele foi lançado de uma base na Califórnia, nos Estados Unidos. Tá? Ele é o primeiro satélite de observação da Terra e coleta de dados que foi produzido exclusivamente todo em indústria nacional. Então, o Brasil disparou agora dentro da corrida espacial também. E é legal porque, por exemplo, se eu vou pegar os parceiros, você tem um Sistema S como parceiro. Por exemplo, o Senai, ele é parceiro desse processo de produção, que na verdade ele é um nanosatélite. E olha aqui o que eu achei interessante. O primeiro nanosatélite da indústria brasileira é lançado em órbita nos Estados Unidos. O projeto foi desenvolvido pela empresa Visiona Tecnologia Espacial e rede de parceiros, como o Instituto Senai de Inovação, em sistemas embarcados de Florianópolis, Santa Catarina. E aí você percebe, por exemplo, que o Sistema S ele tem uma grande relevância para o território nacional. Aí você pega lá Senai, SESC, SEBRAE, SEST, Senat.
E aí você percebe que vale a pena, por exemplo, o aumento do investimento no Sistema S, porque ele faz parte também do processo de ciência e tecnologia do território nacional. Industrialização. É importante lembrar também, gente, que eventos como esse marcam para o Brasil uma possível saída do capitalismo de dependência, tá? Lembra que até pouquíssimo tempo atrás a gente não produzia esse tipo de tecnologia, tá? A gente produzia matéria-prima só para ser beneficiado em outros países que tinham tecnologia para beneficiamento. Hoje, o Brasil, a partir desse momento, com o lançamento desse primeiro satélite de indústria nacional, ele começa a se distanciar dessa ideia de total dependência para um país de ponta, que produz tecnologia suficiente para fazer lançamentos espaciais, tá bom? Então, é um fator importante, é um evento importante para a história do Brasil, certo? Ainda mais juntando-se a esses parceiros econômicos, né? Essas parcerias público-privadas que fazem parte da história do Brasil. Há muito tempo que o Sistema S tem o quê? 40 anos? O Sistema S é dos anos 60. 50 anos, que vem 70 aquela ideia da educação tecnicista no Brasil. Isso, dentro da história do Brasil. Então, é uma parceria antiga, certo? Uma parceria público-privada que tem gerado resultados de desenvolvimento para o Brasil, né? A nível mundial. Essa é uma notícia que envolve o Brasil, mas ela também está no panorama mundial, certo? Porque faz parte da corrida espacial, tá? Vamos avançando, então. Chegamos a um ponto da história mundial. Vai lá, Cleitinho. É um assunto importante a gente trazer, porque a gente está vendo desde fevereiro de 2022 a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a gente tem que analisar um detalhe muito relevante. Desde o fim da Guerra Fria, em 1991, nós vemos a expansão da OTAN sobre o leste europeu. E vale lembrar que uma das justificativas recentes do governo Putin, antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, era que, se fosse o governo russo construindo bases militares na fronteira com o México e os Estados Unidos, qual seria o papel do Ocidente, o que a mídia do Ocidente estaria dizendo a respeito disso tudo? Por quê? Desde 1991, nós estamos tendo essa ampliação da OTAN sobre o leste europeu. Antigos membros da União Soviética e antigos parceiros da União Soviética hoje fazem parte da OTAN, que nada mais é do que um acordo de cooperação mútua militar entre países criado pelos Estados Unidos, que veio com aquela ideia de criar um guarda-chuva de proteção para a Europa Ocidental. Mas hoje a OTAN ela não está apenas na Europa Ocidental, ela já também está no leste europeu. A gente pode ver ali, por exemplo, o mapa da OTAN, a Polônia, que era um dos países membros do Pacto de Varsóvia, hoje faz parte da OTAN. A gente vai lembrar, por exemplo, as potências bálticas ali, ó, Estônia, Letônia e Lituânia, hoje fazem parte da OTAN. E aí você percebe que, por exemplo, a ampliação das bases militares da OTAN na fronteira entre Rússia, aliás, na fronteira com a Rússia. E aí você tem que lembrar que, por exemplo, você tem um novo xadrez geopolítico global, onde essa expansão da OTAN, segundo o governo russo, gera uma certa instabilidade e insegurança, porque a partir do momento que nós temos países na fronteira com a Rússia fazendo parte da OTAN, você vai ter ali uma certa ampliação de bases militares dos Estados Unidos nessa área de fronteira entre Rússia e países da OTAN. É importante salientar, pessoal, que hoje a fronteira entre a Rússia e os antigos pedaços da União Soviética, que hoje compõem a OTAN, já forma 2.550 quilômetros, né? E a Ucrânia, o convite à participação para a Ucrânia, que gerou a guerra contra a Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, transformaria esse território de fronteira entre o que é Rússia e o que foi União Soviética e hoje é a OTAN, num território muito maior e ampliado. Então, o que existe é a criação de um cerco em volta da Rússia, né, por territórios que hoje são protegidos pelo grupo criado lá na Guerra Fria para proteger os países capitalistas, que têm avançado cada vez mais sobre aqueles países que compuseram anteriormente a União Soviética. E aí vale lembrar, Rita, o seguinte, que a permanência dessa política da OTAN, por exemplo, ela não é algo que a população estadunidense concorda em grande maioria. Porque para eles, a OTAN é um grande guarda-chuva de proteção militar das potências europeias. Isso. Onde, por exemplo, ao invés das potências europeias investirem maciçamente na parte de proteção militar,
quem faz isso são os Estados Os Unidos. Estados Unidos. Porque o maior financiador da OTAN hoje são os Estados Unidos. Aí vale lembrar que, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele era um dos maiores críticos da OTAN. Que ele criticava esse grande processo de financiamento dos Estados Unidos para a proteção militar da Europa. Porque, segundo ele, nada mais era do que você deixar de estar investindo no território estadunidense para investir militarmente na Europa. Principalmente, por exemplo, na Alemanha, que foi um dos países que mais angariou recursos da OTAN nos últimos 50 anos. Vale lembrar que, por exemplo, a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, teve um grande desenvolvimento industrial, tecnológico e energético, sendo que a parte militar ficou por parte da OTAN e dos Estados Unidos. Tanto é que hoje, por exemplo, nós temos bases militares dos Estados Unidos e da OTAN dentro do território alemão, que é aquele famoso guarda-chuva de proteção. Bom, gente, como as turmas extensivas, semi-extensivas já terminaram e agora vocês estão na revisão final, eu tenho absolutíssima certeza que tanto o Cleiton lá na geografia quanto a Patrícia lá na história falaram com vocês sobre a Guerra Fria, Sim. certo? Exemplos como esse, dessa continuidade da expansão da OTAN, mostram para a gente que, na verdade, a Guerra Fria não acabou. O que acabou foi a União Soviética, nós tivemos o processo de multipolarização do capitalismo e ele continua avançando em busca de retomar aqueles territórios que um dia foram a União Soviética. Você tem aquele processo de aumento das zonas de influência. Exatamente. Porque hoje, por exemplo, no mundo globalizado, você ter zonas de influência é sumariamente importante. Porque você vai ter novos polos comerciais, você vai ter a expansão de mercados consumidores, você vai ter a indústria das potências chegando em novos países. Sim. E a gente verifica muito isso, por exemplo, como é que a gente percebe? É que nessa Guerra Fria 2.0, como você fala, a gente teve a ampliação das empresas chinesas no mercado global. Há 20, 25 anos, por exemplo, quem é que diria que estaria comprando um carro chinês? Ou que estaria, por exemplo, comprando um smartphone chinês? Smartphone da Huawei, da Xiaomi. Porque há 15, 20 anos, quando você falava em produtos chineses, a galera usava aquele termo estereotizado que era o Xing Ling. Sem qualidade, Que era o produto sem qualidade, tu comprou, já vai quebrar, aquela coisa toda. Hoje você tem um dos maiores produtores industriais do mundo. Hoje você tem uma das indústrias mais avançadas do planeta e um dos países que mais investe em ciência e tecnologia de ponta no mundo. A gente está vendo uma mudança nessa nova ordem global desde 1991. Exatamente. Vamos passar adiante. E aí, chegamos aí a um outro fato importante. 50 anos do primeiro celular. Primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, olha só. Nós ainda vivemos a Revolução Industrial, tá? É aquilo que eu disse no último Resumed, para quem não estava presente, para quem estava presente, quero repetir mais uma vez, porque a gente aprende repetindo, tá? No dia da prova do Enem, você pode esquecer o seu nome, porque ele vem lá na prova para você. Você só vai repetir lá no papel as letrinhas que estiverem lá. Mas Revolução Industrial você não pode esquecer. Pessoal, não é por acaso que nós estamos comemorando em 2023 os 50 anos do primeiro celular, que é o tijolão, tá ali o criador Motorola, do celular, né? Segurando. Ele pesava muito, ele pesava mais de 1 quilo, certo? Ele só fazia ligações de no máximo 25 minutos, até porque ninguém conseguia segurar um negócio desse por meia hora. E era o tempo de duração da bateria, né? E era o tempo de duração da bateria dele fora de um carregador, certo? E o legal, né, Rita, que a gente percebe, por exemplo, antes do celular, a gente já tinha os telefones por satélite nos automóveis. Isso. Quem lembra, por exemplo, quem assistiu Narcos, vocês vão lembrar que os narcotraficantes, a grande maioria deles, ou todos eles tinham os celulares por satélite nos automóveis, que era para facilitar a comunicação. E um celular, nos anos 70, custava algo em torno de $5.000. Então você imagina, além de ser pesado, ainda era muito caro. Era algo extremamente concentrado em um determinado grupo populacional. O que a gente percebe hoje? Hoje, o próprio engenheiro, criador do celular, ele fala que a gente está com um problema muito sério, porque estamos completamente viciados em telas. E como é que a gente percebe isso? Hoje os smartphones viraram extensões do nosso corpo. É só você olhar, por exemplo, a quantidade de horas que você passa utilizando o celular por dia. Você vai lá, por exemplo, verifica lá. Você pode verificar por dia, por semana e por mês. Tem gente que passa até 12, 13, 14 horas conectado no smartphone por dia. E aí você vê que, de fato, é extensão do próprio corpo.
E aí a tecnologia é tão grande, pessoal, que eu não sei no celular de vocês, mas no meu, semanalmente chega um relatório Sim. dizendo quantas horas a mais ou quantas horas a menos eu usei por semana o telefone celular. Então, nós realmente viramos uma parte da máquina e a máquina é uma extensão de nós. É porque, por Tá? exemplo, a maioria das nossas atividades, você tem uma rotina toda que você coloca no teu celular. Você vai ter seu despertador, aí você vai montar uma agenda pelo teu celular. Até porque, nessa rotina pesada que nós temos, se a gente for deixar tudo por conta da memória, a gente vai esquecer de 30% a 40% das nossas atividades cotidianas. E querendo ou não, por exemplo, eu uso a agenda do meu celular para muita coisa. Eu coloco lá remédio, despertador, entrega de prova em coordenação, Reunião, consulta. E querendo ou não, é de grande utilidade. Só que hoje, por exemplo, as pessoas não estão sabendo separar e estão deixando a tecnologia dominá-las. Como é que a gente vê isso, por exemplo? A gente vê hoje, cada vez mais cedo, crianças completamente dominadas por telas. A gente está vendo isso até no processo educacional. Algumas escolas, por exemplo, elas já deixaram de utilizar os livros físicos para adotar livros digitais. E aí a criança ganha um tablet para poder ter acesso a essa literatura, né? Tá ruim? Tá, vamos passar mais uma vez aqui, certo? Esse é um evento histórico que está completando 37 anos esse ano, certo? Que pode estar na prova para você, tanto numa questão de atualidades, acredito que na redação não, mas numa questão de atualidades, com certeza pode estar, tá? Pessoal, no dia 26 de abril de 1986, aconteceu o maior acidente nuclear da história do mundo até esse momento, certo? Que foi o acidente em Chernobyl, certo? Na extinta União Soviética, na cidade de Pripyat, certo? Que é a antiga União Soviética, atual Ucrânia. A usina de Chernobyl explodiu, ela passou por um processo de explosão. Havia o armazenamento de forma incorreta de todo esse material nuclear, formador de energia, e o acidente veio a ocorrer. Ainda hoje, em localidades da região de Pripyat, né, que é a cidade da União Soviética, onde se localizava a usina de Chernobyl, a quantidade de radiação presente é muito grande. Então, o que você tem nos arredores de Chernobyl visita que acontece, né, turismo acontece lá, com proteção, mas residência, né, vida em volta daquele lugar ainda não voltou a existir, porque o grau de radiação que é liberado pela explosão que aconteceu há 37 anos atrás ainda é muito alto. Tá sem voz, Cleitinho. Foi? Ah, muito bem. E aí vale destacar, por exemplo, também um outro detalhe. Essa questão do acidente nuclear de Chernobyl, ele traz para a gente uma discussão que é muito válida, que é a questão da ampliação do uso da energia nuclear em escala global. Exatamente. Porque, por exemplo, apesar de ser uma fonte limpa, você tem um problema muito sério relacionado ao descarte do material nuclear. Então, o grande problema está relacionado ao descarte deste material. E aí a gente pode perceber que, por exemplo, nesse momento da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós já vimos diversos momentos, várias ameaças, por exemplo, da explosão de usinas nucleares, tanto em território russo quanto ucraniano. O que pode ocasionar, por exemplo, um grande acidente nuclear no leste europeu. Não apenas, por exemplo, na Rússia e na Ucrânia, mas em boa parte do leste europeu, e pode ser um de grandes proporções, até muito maior do que a de Chernobyl. E aí a gente tem que lembrar um outro detalhe que é relevante. Desde a Segunda Guerra Mundial, boa parte da Europa investiu maciçamente em energias nucleares. A França, por exemplo, é a maior responsável por produção de energia no território francês as usinas nucleares. A gente tem, por exemplo, a ampliação de usinas nucleares no leste da Ásia, como, por exemplo, na China e no Japão. O Japão possui também uma quantidade considerável de usinas nucleares. A China, ela tem projetos de construção e construção em andamentos de dezenas de usinas nucleares atualmente em seu território. Então, a gente tem que pensar em todo esse processo e tem que pensar nos cuidados que devem ser tomados a partir do processo de armazenamento dos rejeitos dessas usinas nucleares.
Exatamente. Outro ponto, pessoal, a gente pode trazer para a história do Brasil também. Lembra que durante a Sim. ditadura militar, tá, nós tivemos o processo de criação, o projeto, né, de novas fontes energéticas no Brasil. E um desses projetos previa a construção de 3 grandes usinas nucleares na região de Angra dos Reis, que é Angra 1, 2 e 3. Angra 1 foi construída e funciona parcialmente, certo? Com menos da metade da capacidade dela. Angra 2 não terminou de ser construída e Angra 3 não saiu do papel. Por quê? Porque para o Brasil existem 2 problemas em relação à produção de usina nuclear, de energia via usina nuclear. Primeiro, é uma energia muito cara de ser produzida. A cisão, a quebra, né, do átomo para produzir a energia nuclear é muito cara, tá? Então, nós ainda não temos no Brasil condições, né, de financiar esse processo de produção de energia. Segundo, nós temos problemas gravíssimos com o descarte do lixo nuclear que vai ser gerado através dessa produção de energia. A gente não conseguiu resolver o problema do descarte do lixo doméstico, tá? Para produzir essa aula para vocês aqui, eu estava lendo durante a semana que tem uma ilha de lixo em determinado lugar do país que se transformou num ecossistema. Sim. Porque nós não resolvemos o problema do lixo doméstico. Como é então que nós vamos ter usinas nucleares se nós não conseguimos resolver o lixo doméstico? Aonde é que a gente vai armazenar o lixo formado por uma usina nuclear para produzir essa energia? Tá? Então é bem problemático para o Brasil. É por isso que os projetos de Angra 1, 2 e 3 não foram para frente. E a gente acabou investindo em outros programas como o Proálcool. Depois veio a grande idealização das construções de usinas hidrelétricas, primeiro lá na ditadura de Itaipu, certo? E depois outras que foram construídas com o passar do tempo, inclusive as usinas do Madeira, que fazem parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Então, a gente precisa pensar a produção de energia no Brasil. Ela precisa ser uma energia limpa e ela precisa usar os recursos que nós vamos chamar de renováveis. Para o Brasil, uma das melhores soluções seria a energia solar e a energia eólica, certo? Porque a eólica, principalmente na região litorânea, né? O pessoal ria da Dilma quando ela falava de estocar vento, mas isso é correto, isso não está errado, tá? Porque a produção de energia eólica vai fazer esse tipo de armazenamento para produzir, tá? E em regiões como Norte e Nordeste, onde a incidência solar é muito grande, a energia solar, que ainda é muito cara, mas já está chegando aos poucos, inclusive tem bancos que fazem financiamento para residências comuns que querem aderir ao processo de energia solar, para a instalação das placas e tudo mais. Então, hoje a gente pensa no Brasil nesses tipos de energia que são renováveis, ainda caras, né, não acessíveis a todos, mas que custam menos. Lembrando que a hidrelétrica também tem dado problema. Primeiro porque hoje já se provou que ela não é uma energia limpa. Sim. Né? Ela traz muitos problemas ambientais, ela gera problemas sociais no lugar onde há construção. Então, nós temos problemas muito grandes gerados pelas hidrelétricas. Rondônia é um exemplo disso, pessoal. A Amazônia, na verdade, como um todo. Né? Em 2014, nós passamos por uma grande cheia, que tinha também a ver com a abertura das comportas da usina. E hoje, a usina de Santo Antônio está com a movimentação paralisada. Por quê? Porque nós vivemos na Amazônia hoje a maior seca registrada nos últimos anos. Então, não há água suficiente para a geração de energia. E vale lembrar que um dos fatores responsáveis por essa seca é o fenômeno Enos ou El Niño, que ele se forma no Pacífico Sul, mas traz consequências para o território nacional. E a gente está vendo 2 consequências do El Niño atualmente no Brasil. Primeiro, o prolongamento da estiagem na Amazônia brasileira e, segundo, o aumento do índice pluviométrico na região sul do território nacional. Os 2 problemas que estamos verificando atualmente são consequências do El Niño no território nacional. Pessoal, estava fora do ar, meu microfone deu problema de novo, mas já retornei. Pegando um gancho na fala da professora Rita, para a gente poder fechar essa parte, a professora falou da questão da energia eólica.
O principal polo de produção de energia eólica hoje do Brasil é o Nordeste brasileiro, com destaques para a Bahia, para o Rio Grande do Norte e o Ceará, é onde a gente tem o maior complexo de produção de energia eólica do território nacional. Vale lembrar que, por exemplo, o grande centro econômico nacional, que é o Sudeste, ele ainda é incipiente no processo de produção de energia eólica. A gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que não tem nenhuma usina eólica instalada em seu território. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, na ampliação desse processo de produção de energia eólica na costa litorânea do território nacional, principalmente no Sudeste, em decorrência de uma maior necessidade por modernizar toda a malha de produção energética do Sudeste nacional. A gente tem que pensar nisso também, tá bom? Não se esqueçam, por exemplo, que o Sudeste, ele necessita de muita energia por causa da concentração industrial, né, e também por causa das moradias, do grande número de pessoas que habitam essa região, e que as usinas construídas no Rio Madeira, as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, elas fazem parte do linhão que vai abastecer essa necessidade da indústria no Sudeste e depois é redistribuída para o Brasil. É por isso que a gente paga uma energia tão cara aqui na região, porque o que é produzido aqui não fica aqui. Ela primeiro é distribuída para Araraquara, São Paulo, e depois ela vem redistribuída. A gente paga a saída e volta dela, que acaba saindo muito cara para a gente. É o SIM, que é o Serviço Integrado Nacional. O único estado do Brasil que não faz parte do SIM é o estado de Roraima, que depende de termoelétricas. Mas enfrenta outros problemas, né? Em determinadas épocas do ano você tem apagões. E aí um problema maior ainda, porque é um estado onde você tem um acesso muito difícil. Porque você tem lá a rodovia 174, ou por via aérea ou por rios. E aí você percebe que, por exemplo, o custo de vida no estado de Roraima é muito caro, em decorrência dessa péssima infraestrutura de logística que a gente tem na região norte do país. A gente pode falar também, por exemplo, do estado do Amapá. O estado do Amapá, apesar de fazer parte do SIM, ele sofre muito com a precária infraestrutura logística do território nacional. Exatamente. Macapá, inclusive, o ano passado, foi um exemplo, né? Passou mais de 40 dias sem energia, porque o abastecimento para as usinas termoelétricas não foi suficiente. Vamos passar... Opa, mais um jabazinho aí para vocês. Estamos mudando de... Quando aparece o jabá, pessoal, a gente está mudando de mês, tá? A gente terminou de falar tudo que aconteceu em abril, que era importante. Isso. Agora a gente vai entrar em maio e no meio dos dois tem o jabá, tá? Nossos rostinhos de aprovados em 2023, tanto nas universidades federais e estaduais, quanto nas particulares, utilizando ProUni e FIES. O bom deles verem esses rostinhos, Rita, é que é um motivacional, porque são pessoas que, por exemplo, já vieram dar palestra para eles, são pessoas que eles já acompanharam aqui no Mediquinho ou até estudaram juntos. Por exemplo, você teve Lucas Taylor ano passado, a Anne, a própria Sabrina, o Cursino. O Tiago ali, né, que passou agora. Tem bastante gente. A Sabrina, que é nosso exemplo, que a Sabrina, ela escolheu onde ela ia estudar, pessoal. E aí então, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível. É possível, é possível. Continue mantendo foco, estudando bastante, que vai dar tudo certo. Vai sim. Vamos entrar agora nos destaques do mês de maio em 2023, tá bom? E aí a gente vai falar de um tema muito tocante para nós aqui no Brasil, que é o racismo. E aí vem uma questão importante, porque o professor Luiz Antônio Simas, ele fala que não dá para discutir o Brasil sem falar de futebol. E aí vem um detalhe que eu acho muito interessante, que é o seguinte, racismo no futebol, que é a questão do racismo. Se você for analisar, por exemplo, boa parte dos atletas de futebol no Brasil, eles são negros. Mas quando você vai, por exemplo, para o outro lado, para os técnicos, para os treinadores... Eles são brancos. Eles são brancos em sua grande maioria. Então, por exemplo, o papel do atleta é, de grande maioria, dos negros. O papel do comandante é, em grande maioria, dos brancos. E aí você percebe que, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem pouquíssimos treinadores negros atuando no futebol nacional. E aí a gente percebe também um outro detalhe. Quando a gente fala da questão do racismo no futebol, você pega lá, que a gente citou o caso do Vinícius Júnior no Real Madrid, você pega lá o Rodrigo, que é um jogador negro, mas sofre menos racismo do que o Vinícius Júnior. Isso está muito relacionado à questão do colorismo. Quando, por exemplo, quanto mais escuro for o tom da pele, quanto mais crespo for o teu cabelo, quantos mais traços negros você tiver no seu corpo,
maior será o racismo que você irá sofrer. Você vê que, por exemplo, o Vinícius Negro é muito retinto. Você vê lá que ele tem um cabelo crespo, você vai lá que ele tem lábios, você tem todos os traços negros. E aí a gente vai analisar que do elenco do Real Madrid, ele é um dos jogadores negros que mais sofre racismo. Isso está muito relacionado àquela questão da teoria do colorismo, que quanto mais pigmentos, maior será o processo de racismo. Exatamente. O Vinícius Júnior é o que a gente pode considerar já como negro retinto, né? Que é o mais negro de todos. Dentro da cartela da colorimetria, lá entre pretos e pardos, ele já está na categoria final, que é o preto retinto. Então, ele vai sofrer muito mais. Esse ano, o ataque a ele foi muito mais violento do que já tinha acontecido. Ele já sofreu uma média de 12 ataques racistas, né, contabilizados, tá, que foram divulgados pela mídia e tudo mais. Mas esse ano aconteceu um dos mais violentos, certo? Em que levaram pequenos bonecos negros, usando a camisa com o número 20, que é o número dele, do Real Madrid, e pendurando como se estivesse enforcando ele. Alguns torcedores levaram isso para o estádio. Então, você tem aí um ódio ao negro muito forte em relação à questão do racismo no futebol. E o mais interessante que, por exemplo, a diretoria do clube, a presidência do clube, que é o Valência, onde aconteceram os últimos atos de racismo contra ele na Espanha, estavam tentando culpabilizar o Vinícius por tudo que aconteceu. Porque ele acabou se metendo em discussões, acabou se envolvendo em agressões, como se isso resolvesse ou justificasse aí você os vê um atos de processo de racismo. inversão de valores dentro da sociedade. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente ainda consegue discutir muito a questão do racismo, o enraizamento do racismo na sociedade brasileira. Coisa que a gente não vê tão forte, por exemplo, na sociedade europeia. A gente não vê isso, por exemplo, se discutindo tanto em programas de TV, nas mídias sociais na Espanha, em Portugal. A gente vê um tema que não é tão abordado em alguns meios de comunicação de países europeus, principalmente na Espanha e em Portugal. E aí vem um destaque, por exemplo, você vê recentemente o Real Madrid ele foi escalado sem nenhum atleta nascido na Espanha. E a grande maioria dos atletas que estavam lá eram negros, brasileiros, franceses, de origem africana. A gente pode pensar no próprio time da França, né? Sim. O time da França, que já ganhou diversas Copas, ele não é um time francês, ele é um time africano. O que você tem ali são descendentes africanos que foram levados para a Europa como mão de obra escrava, e aí os descendentes já nasceram lá, exercem da liberdade, mas se sentem, né, franceses por causa desse processo de estar representando o time, mas na verdade a origem deles é uma origem africana. Aí a Joelma até comentou ali, está um pouco longe aqui, por isso que eu fui me aproximando. Não sei se é impressão minha, mas parece que o pardo e o negro de pele mais clara não se identificam como tal. E a gente percebe muito isso, por exemplo, na sociedade. Porque a gente fala que você tem, segundo o IBGE, quase 58% da população brasileira ou é preta ou parda. Mas a gente tem um problema que é o critério de autodeclaração. E a gente tem um grande número de pessoas que têm vergonha de se autodeclararem pretas ou pardas, em decorrência do forte preconceito social sofrido por essas pessoas. E aí tu verifica que, por exemplo, um exemplo bem clássico disso é a questão da não utilização do cabelo negro. Porque muita gente prefere não utilizar o seu cabelo original, cabelo afro, em decorrência do forte preconceito que sofre perante a sociedade. A gente está vendo, por exemplo, a redução disso nos últimos 5, 6 anos. Onde você tem recente. Linhas de cosméticos específicas para as pessoas com cabelo crespo. Aí você vai ter lá, por exemplo... Os salões especializados que antes nós não tínhamos. A minha filha, por exemplo, eu já levei ela 2, 3 vezes em salão especializado só para cabelo crespo. E, sei lá, quando eu e minhas irmãs éramos crianças, a gente não tinha isso. Porque não se via necessidade de se ter um cuidado com o cabelo da população preta ou parda. Sim. Porque o que era tido como cabelo bom era o cabelo liso. Que aí, tanto é que, quantas e quantas vezes, quantas meninas, por exemplo, para poder ser aceitas no mercado de trabalho, para poderem ser aceitas em grupos de amigos, passavam horas e horas ali fazendo chapinha no cabelo ou até passando ferro. Porque eu lembro que quando você não tinha a chapinha, as meninas passavam ferro no cabelo
para poder fazer o processo de alisamento. Sim, isso mesmo. Pessoal, eu sou uma mulher branca, né? Vocês observam que a minha pele chega a ser rosada de tão branca. Mas o meu cabelo é um cabelo afro, porque eu tenho descendência africana na minha família. E o meu cabelo foi alisado pela minha mãe desde os 7 anos de idade. Porque a minha mãe, que também é branca, mas tem o cabelo mais cacheado que o meu, dela já é considerado crespo, cresceu a vida inteira sendo ofendida por causa do cabelo, como se fosse o cabelo de uma pessoa negra, né? Como se ela fosse negra por causa daquele cabelo. Antigamente se dizia que o cabelo afro era um cabelo feio, né? Então a minha mãe cresceu com esse discurso, e quando eu nasci, como ainda não existiam esses salões especializados, esses produtos para cabelos cacheados, o meu cabelo foi alisado desde os 7 anos de idade. Somente aos 17 anos, quando eu fiz uma progressiva, que quase me deixou careca, que eu tive uma intoxicação, foi que eu decidi romper com esse padrão social de a beleza estar no cabelo liso, para assumir o meu cabelo cacheado. Porque até então, nós, na minha família, ninguém tinha assumido. A minha mãe até hoje, ela não consegue aceitar o cabelo cacheado que ela tem, o cabelo crespo que ela tem. Ela continua fazendo o alisamento, porque isso foi enraizado nela. É o que a gente vai chamar de racismo estrutural. E é tá? aquela questão que vem na educação, vem no criar. Isso mesmo. O próprio ministro dos Direitos Humanos e Cidadania no Brasil é um cara especialista na questão do racismo estrutural. Tanto é que um dos livros mais estudados na academia sobre o assunto é o livro dele, que é o Racismo Estrutural no Brasil. Exatamente. E aí vale lembrar que quando a gente entra nessa discussão, por exemplo, o Brasil ele é um país de maioria formado por pretos e pardos, mas ainda é uma sociedade onde o racismo ainda é muito vigente. Sim. E a gente vai perceber isso, por exemplo, quando você vai analisar a ocupação das áreas periféricas e das favelas brasileiras. A grande maioria das pessoas que moram em áreas periféricas e nas favelas do Brasil são pessoas pretas ou pardas. E aí a gente vai analisar também um outro detalhe. E aí a gente vê o outro lado da questão. A maioria das pessoas que estão também no sistema carcerário são pessoas pretas e pardas, porém, essas pessoas são minoria nas universidades. Essas pessoas são minorias nas áreas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essas pessoas acabam também sendo minoria, por exemplo, como profissionais de educação. Essas pessoas acabam sendo minoria como profissionais da saúde. E aí tu pode fazer até uma análise, por exemplo, quantas vezes na tua vida tu foi atendida por um médico ou uma médica preta ou parda. Tu pode analisar, por exemplo, quantas vezes tu viu lá um juiz ou uma juíza preta ou parda, ou um promotor de justiça. Há pouco tempo, agora, mês passado, a gente estava discutindo a falta de mulheres negras no STF no Brasil. Nós não tivemos uma ministra mulher negra, né? Nós não tivemos essa representatividade. A mulher negra não chegou a esse nível do judiciário brasileiro ainda. Então, são questões que envolvem o racismo nitidamente. Aí a Eliandra fez uma pergunta ali que gera uma grande polêmica no Brasil. A questão da pessoa branca com cabelo crespo ou black power, né, na identificação de ser parda ou não. Bom, a questão da autodeclaração, ela vai acabar permitindo que essa pessoa se declare como parda. Sim. Né? Porque ela tem características fenotípicas que a caracterizam como uma pessoa que vem de um processo de miscigenação. Mas, por exemplo, né, num processo seletivo de uma universidade, com banca de heteroidentificação, essa pessoa não vai ser aprovada. Por quê? Porque o que vai contar é a cor da pele, tá? E aí, pessoal, a gente pode partir para uma prática do dia a dia, certo? A pessoa que tem o cabelo black, mas tem a pele branca, não sofreu o mesmo preconceito social, econômico, que uma pessoa do cabelo black com a pele mais escura tenha sofrido, certo? E são essas questões que a gente vai se ater nesse processo, tá? Outra coisa que eu vejo muito na população brasileira, eu não queria chamar de mau-caratismo, mas chega a ser mau-caratismo, é que algumas pessoas, elas tentam se valer da autodeclaração para se beneficiar e continuar excluindo as pessoas
que realmente deveriam estar ocupando aquelas vagas. A gente viu isso, por exemplo, nas eleições agora em 2022. Em 2018, o ex-prefeito de Salvador, 18 ou 16, agora não lembro. Foi 16. 16, 18 foi presidente. O prefeito de Salvador, ele se autodeclarou branco junto ao TRE e TSE. Em 2022, ele se autodeclarou pardo. E aí colocaram as fotos de 2016 e a foto de 2022 para fazer comparação. Perceberam que ele tinha feito bronzeamento artificial para poder entrar nas cotas de candidato do pardo, partido, para se candidatar, salvo engano, ao cargo de... Não lembro se ele foi candidato a governo do estado ou se foi ao Senado, agora eu não lembro agora. Que é o ACM Neto. Isso. Caramba, não vou lembrar agora. Bom, gente, vocês estão citando os exemplos aí, né? A Universidade Federal de Rondônia é uma universidade onde não há banca de heteroidentificação. E o que conta para ela é a sua autodeclaração. Então, a gente conhece casos, e aí eu não quero que ninguém cite nome de ninguém que conheça ou que não conheça, mas a gente sabe que a universidade aceita, por causa da autodeclaração e por falta da banca de heteroidentificação, pessoas que simplesmente vão ao cartório e mudam o registro de nascimento, dizendo, está lá branco, ele pede para trocar por pardo. E aí isso já vale como uma prova para ele se autodeclarar pardo e poder ocupar uma vaga que não é para ele, certo? Isso acontece muito, e não é só na Uni, não, isso acontece em concurso público, isso acontece em partido político. Mestrado também. Tudo, em todo o processo. Por exemplo, o mestrado de... O de psicologia na Uni. Pronto, a Rita falou. Eu fui aluna do programa de pós-graduação em psicologia na Universidade Federal de Rondônia. Foi o primeiro mestrado que eu fiz. E a turma que entrou subsequente à minha, tinha um rapaz que era branco, que durante a graduação inteira era um burguês safado, que se declarou como pardo. E ele entrou, certo? Ele não deu continuidade, acho que por problemas pessoais, não sei. Mas ele entrou como um pardo. Aí a gente tem, né? Agora a banca, a partir de 2024, a gente vai ter a banca de heteroidentificação na Uni. É muito necessário, pessoal. Agora sim também. Tem que ter critérios. Muitos critérios. Por quê? Porque de seriedade no processo. Existem concursos públicos de instituições federais que têm banca de heteroidentificação. Mas tem gente que é branca que se declara como parda e consegue passar. Tá? Então, assim, é preciso haver uma fiscalização muito séria. Ou então é preciso que os órgãos de fiscalização determinem as características que vão dizer o que é um preto, o que é um pardo, o que é um branco e o que é um amarelo. Para que a banca possa utilizar aqueles critérios para se basear na sua aprovação ou não. Perfeito. Tá? Bom, vamos passando. Bora. Pronto, falando de racismo no Brasil, ainda já pegamos o gancho dos 135 anos da Lei Áurea. E aí vem uma discussão importante, Rita, também para a gente poder fazer essa análise, que é o seguinte: o processo de abolição de escravidão no Brasil foi um processo muito lento e gradual, porque você começa com a Lei Bill-Arbiden e só vai ser encerrada em 1888. E aí você repara também que, por exemplo, durante todo esse processo, a demora ela foi muito acentuada, porque se discutiu muito na sociedade brasileira, por exemplo, a indenização ou não aos proprietários de escravos negros. Uma das discussões que nós tínhamos era a indenização ou não para os proprietários de escravos negros. Por quê? Porque essas pessoas escravizadas, elas eram tidas como mercadoria. Então, já que eram tidas como mercadoria, os donos de escravos exigiam indenização por parte do governo brasileiro da época para que eles pudessem libertar as suas mercadorias. E aí você percebe que, por exemplo, que o processo de abolição da escravidão no Brasil, ele foi um processo muito diferente do que aconteceu em outras localidades do mundo. Você pode comparar com os Estados Unidos, Cleiton. Pronto. Né? Porque você tem a abolição da escravidão, por exemplo, mas você não tem investimento em educação, você não tem investimento em saúde, você não tem investimento em cultura. E você vai ter uma série de legislações, por exemplo, que vão dificultar a vida do preto e o pardo após a abolição da escravidão, como, por exemplo, a lei da vadiagem. E aí tu vai lembrar que durante muito tempo
tudo que foi associado ao povo preto no Brasil era ruim. As religiões de matriz africana, a culinária, o cabelo, a capoeira, o samba, o rap, o hip hop. Tudo era visto como algo marginalizado, como feito por grupo de pessoas que estão excluídas da sociedade brasileira. E aí tu verifica que ainda hoje isso ainda é forte. É forte. E quando a gente gera... A língua portuguesa é uma língua racista, né? Quando a gente vai se referir a alguma coisa negativa, a gente coloca o significado de negro, Sim. né? Como a magia negra, como essas coisas que acabam gerando esse processo de difamação de tudo aquilo que tem raiz africana. Tem até um trecho de uma música do Jorge Aragão que diz: se o preto de alma branca para você é o exemplo de dignidade. Porque as pessoas diziam que quando o preto era uma boa pessoa, era gente boa, trabalhador, ele era um preto de alma branca. Ele era um preto de alma branca. O nome dessa música é Identidade, tá, pessoal? Vocês podem usar até ela como argumento numa redação do Enem. Ela é do Jorge Aragão, chama Identidade. E ela foi escrita por causa de um episódio que aconteceu. É uma lei mesmo do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma jornalista brasileira muito importante para a história da Rede Globo de televisão, que foi a Glória Maria, que quando começou sua carreira foi impedida de entrar num elevador de um prédio no Rio de Janeiro para fazer uma reportagem. E mandaram ela ir para o elevador... Social. Né? Ela não podia ir pelo social, ela tinha que ir pelo de serviço, porque ela era negra. Então, Jorge Aragão vai pegar todo esse contexto histórico e vai escrever essa música. Elevador é quase um templo, exemplo para tirar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. E aí ele vai escrever essa música porque depois isso vai se transformar em lei. Porque até pouquíssimo tempo atrás, pessoas negras não podiam andar no elevador de serviço do prédio de pessoas brancas, tá? Outra coisa que eu quero que você lembre, e aí sou eu como historiadora que estou falando para você, não é a Ritinha, é a professora de história que trabalha o processo de decolonialidade na história brasileira. Esqueça a princesa Isabel. Essa mulher não é líder de processo de independência nesse país. Ela foi uma frouxa pressionada que assinou uma lei que determinou que, a partir daquele momento, 700 mil pessoas negras não seriam mais escravizadas nesse país, tá? E aí tem uma letra de música também bem interessante, é do rapper Eduardo Tadeu, que ele diz assim: a princesa que não beneficiou alforriados e carrega honrarias. Isso. Porque você pode lembrar que todo 13 de maio, as honrarias da abolição da escravidão no Brasil, elas são transferidas para a princesa Isabel. Tem um trecho dessa mesma música que diz bem assim, que fala muito da questão do racismo, que ele diz: a casa grande surta quando a senzala passa com louvor na OAB disputada. Esse trecho da música ele fez em homenagem à esposa dele, que terminou o curso de Direito e passou entre os primeiros lugares na OAB de São Paulo. E agora, ano passado, ele terminou o curso de Direito e também passou para a OAB de São Paulo. E esse trecho, Cleiton, também lembra aquele filme da Regina Casé, A Que Horas Ela Volta? Sim. Né? Que é um grande sucesso do cinema nacional, que vai falar do momento em que a população pobre, parda, vai ter acesso à universidade e o filho da casa grande, o riquinho, não vai passar no vestibular. E é até bom lembrar que a gente tem uma literatura muito ampla para falar sobre isso na música brasileira. Você pega lá um trecho da música do Racionais que diz bem assim, fala essa questão de o quanto a mãe solteira de uma área periférica sofre para criar o filho. Que é o trecho da música diz bem assim, olha: Rei São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga-cara é a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Porque geralmente o que acontece? A mãe tinha que ir trabalhar, passava boa parte do dia fora de casa. Às vezes, se o filho não tinha com quem ficar, ele ficava o tempo todo ali brincando na rua, com os amigos, se divertindo. E o que acontecia? As pessoas diziam: olha, esse aí não vai dar em nada. Esse aí vai ser um futuro vagabundo. Vive de vadiagem, esse aí só vive de vadiagem. Durante muito tempo, isso foi algo líquido e certo para as mães solteiras que cuidavam de seus filhos sozinhas nas grandes cidades brasileiras. Essa mesma música ainda diz o seguinte, que ele fala do senhor de engenho, que ele fala: ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é, sozinho você não aguenta. Aí ele começa a falar de tudo que existe na favela
E o de como, por exemplo, as pessoas têm um preconceito contra a favela, um preconceito contra o favelado, mas amam consumir tudo o que vem de lá. Amam consumir o rap, funk. amam o baile funk, amam tudo que vem de lá, mas, por exemplo, odeiam o favelado. Sim, outra coisa, pessoal, e você pergunta assim, ai Ritinha, e se isso vier no tema da minha redação? Eu não vou citar a Princesa Isabel, porque a gente sabe que é a questão da decolonialidade, não foi ela e tal. O que eu posso citar? Quem que eu posso citar? Gente, o Brasil tem movimento abolicionista no século XIX. Você pode citar o Joaquim Nabuco, que é um advogado preto, né, pardo, que foi alforriado e adotado. Você pode citar a Luísa Marim. Você pode citar o Lima Barreto, que é da literatura brasileira. E aí vem um adendo bem legal, que você pega lá, o Lima Barreto sofreu muito preconceito porque o nome dele é Afonso Henrique de Lima Barreto. Quando ele chegava na escola, por exemplo, dizia, nossa, como um negrinho desse tem o nome de um rei de Portugal. Exatamente. E aí tu verifica que ele, na época, teve um grande destaque na sociedade, porque ele era um negro que assumiu essa identidade como negro e sendo um grande nome da literatura brasileira. Sim. Tanto é que, por exemplo, vocês já devem ter lido na escola um dos grandes livros da literatura escrito por ele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Sim, que é uma das leitura maiores obrigatória. uma das maiores obras da literatura brasileira. E aí você pega um pouco daquele ufanismo que a gente discute um pouco, por exemplo, o personagem principal do Lima Barreto no livro era um cara ufanista, que ele tentou de todas as formas mudar o Brasil e transformar o Brasil em potência. Infelizmente, todas as formas que ele tentou deu errado. Aí o André, Rita, falou da Alessi Brandão. Vale um detalhe importante, a Alessi Brandão é deputada estadual pelo estado de São Paulo. Exatamente. E um dos maiores nomes do samba brasileiro dos últimos 50, 60 anos. E ela também, por exemplo, ela é uma das intérpretes da música Zé do Caroço, que é fala bem assim, está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer um alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. E aí vai contando, por exemplo, como tudo na favela acaba chegando de maneira muito rápida. Que as notícias se proliferam na favela de maneira muito rápida. E de como boa parte das pessoas que moram na favela são unidas, tanto na dor, como também, por exemplo, nos momentos de alegria e de vitória. Exatamente. E a gente vê isso, por exemplo, nas escolas de samba. Pessoal, outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que existem grandes nomes da literatura brasileira que, para terem sucesso, foram embranquecidas na nossa imagem. Machado de Assis, por exemplo. É exatamente quem eu ia lembrar, é o Machado de Assis. Machado de Assis era negro, pessoal. Ele era preto, na verdade, né? Porque ele já estava na colorimetria para o pardo. Mas ele não é aquele homem branco que a gente vê na capa da revista Veja quando vem fazer comemoração, certo? Mas ele foi embranquecido para que ele fosse lido em diversos lugares sem passar pelo processo de racismo, tá? Hoje você pega, por exemplo, uma das maiores escritoras da literatura brasileira, que é a Conceição Evaristo. Ela começou a estudar já quando adulta. E depois ela conseguiu fazer mestrado, doutorado, e hoje é uma das maiores referências. É professora universitária, salvo engano, e é uma das grandes referências da literatura negra brasileira. Como a Djamila Ribeiro também, que vai trazer a questão do feminismo negro, né? Até pouco tempo atrás existia apenas um movimento que era o feminismo. E aí vai surgir dentro da literatura brasileira esse expoente, que é a Djamila Ribeiro, que vai discutir a questão do feminismo negro. As peculiaridades que a mulher negra sofre em relação à questão da raça. A gente pode falar até, por exemplo, da Nath Finanças, que é uma influência que fala sobre economia, e ela é formada, se salvo engano, em administração de... Ela tem curso técnico na área de administração de empresas, e ela tem curso superior na área de administração de empresas. E ela hoje é super famosa no Twitter, inclusive. É uma das maiores influências de economia do Brasil. Exatamente. E ela, de fato, é influência de economia. Ela não vai para as redes sociais para falar merda, para ser econocoach, não. Não. Porque o econocoach é uma raça que tem que ser completamente extirpada. O econocoach é aquele cara que olha pro pobre e diz assim, mas tu tá pobre porque tu não se esforça. Tu não sabe investir. A Nath não. Do lugar social que ela veio, ela faz um trabalho para que as pessoas consigam criar suas próprias economias. Não só criar mas adquirir também uma consciência financeira, que é o mais importante. Porque a gente fala tanto em educação financeira, por exemplo, mas a gente tem que dar educação financeira no processo educacional, mas a educação financeira é de acordo com a faixa etária de cada um. Não, e além disso, Cleiton, na educação brasileira a gente tem que romper alguns outros problemas
antes de falar para o menino sobre educação financeira. Sim. Nós somos professores de escola pública, você na capital, eu no interior do Amazonas, e a gente sabe que a gente tem aluno que vai para a escola comer. Como é que eu vou falar de educação financeira com um aluno que o pai dele não tem dinheiro para comprar um pão de manhã para ele tomar um café? Ou evade da escola para poder trabalhar e contribuir complementar com a renda da família. A gente viu muito isso, por exemplo, durante a pandemia, que os alunos continuaram matriculados na escola, mas você só conseguia ter contato com o aluno, por exemplo, à noite quando chegava do trabalho. E quantos não desistiram, né? Mesmo no Instituto Federal que eu trabalho lá em Humaitá, a gente tem uma rinca de aluno que desistiu e retornou agora no presencial, porque a família não tinha condições de bancar uma internet boa o suficiente para que ele tivesse condições de acompanhar. E até mesmo lá onde o nível, né, intelectual dos alunos é aparentemente melhor, porque eles são selecionados por nota, né? Você vê que tem aluno que vai para lá fazer a principal refeição do dia. Ó, e colocaram ali, ó, porque não trabalha 14 horas por dia. Ah, deve ser isso aí, eu entendi a referência, hein? Sim, eu também. Vamos passar adiante, pessoal. Ó, 80 anos da CLT. Outra coisa importante que aconteceu em maio de 2023 no Brasil. Nós completamos 80 Consolidação das leis anos do trabalho. da consolidação das leis trabalhistas brasileiras criadas por Getúlio Vargas. E é tá? importante a gente entender, por exemplo, que já são 80 anos e a gente precisa de uma modificada nessa lei de acordo com as necessidades locais, tanto para trabalhador do campo quanto da cidade. Urbano. Mas não é essa porcaria dessa reforma trabalhista que fizeram aí, não, beneficiando só o empresário e tirando direito do trabalhador. A gente tem que pensar, por exemplo, em novos tempos para o trabalho. Você tem que pensar, por exemplo, em uma questão de jornada de trabalho. Você tem que pensar, por exemplo, em questão de almoço. A gente tem que pensar que hoje, por exemplo, a gente vive em metrópoles, que o tempo de deslocamento do trabalhador de casa para o trabalho para casa é cada vez maior. Então, consequentemente, por exemplo, hoje o trabalhador, ao invés de voltar em casa, ele faz migração pendular. Ele só retorna para casa ao final do seu dia. Então, a gente tem que pensar em todos esses processos agora para o trabalhador do século XXI. Que a gente tem a CLT, que é muito importante, mas é uma lei trabalhista dos anos 30. E a gente tem que pensar, por exemplo, em uma legislação dos anos 40, perdão. A gente tem que pensar de uma legislação trabalhista para o trabalhador do século XXI. Para as condições e famílias do século XXI. A gente tem que pensar em modernizar e angariar esse trabalhador agora, dando melhores condições e garantias para esse trabalhador do século XXI. Aqui no Medic mesmo nós temos hoje aqui 2 trabalhadores pendular, que é a Val e o Dudu, que moram lá no bairro Novo. Eles vêm para a cidade e só retornam para casa ao final do dia, porque é muito longe, tá? E isso acontece com o morador da Zona Leste, isso acontece com o morador da Zona Sul. Se a gente pensa numa metrópole na Amazônia, por exemplo, Manaus, todas as pessoas em Manaus moram longe do trabalho. É porque você tem o processo de horizontalização das cidades. Os bairros hoje estão cada vez mais distantes do centro, por exemplo. Você vê agora, Porto Velho, você teve uma ascensão agora, o crescimento do comércio, para essa região próxima ao shopping. Então, quem mora nos bairros mais distantes da Zona Sul, os bairros mais distantes da Zona Leste, estão cada vez mais distantes do local de trabalho. O que Inclusive, as linhas de transporte coletivo não chegam a esse lugar. Então, o trabalhador precisa fazer a dupla baldeação, né? 2 transportes para poder chegar no trabalho. E aí, se você não tem, por exemplo, um sistema de integração igual, o metrô e o ônibus do Rio não são integrados. Isso é um problema. Então, por exemplo, vai lá a Rita, trabalhadora, vai o Cleito, trabalhador no Rio de Janeiro. Tu pega um ônibus, tu vai pagar pela passagem do ônibus. Tu pega o metrô, tu vai pagar pela passagem do metrô. Porque você não tem a integração do sistema de transporte na segunda metrópole do país. Sim. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, uma legislação trabalhista que pense nas características da urbanização do Brasil do século XXI. Nas características do trabalhador e das famílias do século XXI. A gente tem que pensar nisso também. Pessoal, e muita atenção com esse tema, tá? Governo Vargas é um tema muito querido pela prova do Enem, que esteve fora nos últimos 4 anos, porque houve uma valorização da história europeia, mas nós voltamos a um governo progressista. Então, é bem possível que a prova desse ano já venha com mais história do Brasil, trazendo de volta debates como esse aí. E até um contexto, por exemplo, da Era Vargas, falando um pouco Era Vargas, fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos, como a Guerra Fria, por exemplo. Tá? Então,
bastante atenção. Lembra que a gente tem um presidente que chegou à política como presidente de sindicato de trabalhadores, tá? Então, tudo isso aí pode estar... A gente viveu a reforma trabalhista do governo Temer para o governo Bolsonaro. Então, tudo isso pode estar muito aparente na prova para você e até mesmo na sua redação, tá? Perfeito. Então, bastante atenção. A Joana falou, as leis trabalhistas não alcançaram os trabalhadores de aplicativos, por exemplo. Sim, então Sim, a gente tem que pensar eles são trabalhadores informais. nessa questão de modernização da legislação trabalhista brasileira. Então esse é um problema que não vem sendo discutido, ou a discussão ela ainda não está alcançando as principais áreas de debate da economia brasileira. A gente tem que ter essa discussão sim, tem que ampliar essa discussão sim. Bom, passando para um dos nossos próximos temas a serem discutidos. Da América do Sul, a Unasul. A Unasul. E aí vale lembrar que quando a gente fala desse encontro de presidente da América do Sul, a gente tem um destaque muito importante, por exemplo, que é a volta do Brasil como protagonista na América do Sul. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Brasil, já há muito tempo, ele é membro do G4, que é um grupo de 4 países que tentam mudar a organização do Conselho de Segurança Permanente da ONU, que é Brasil, Índia, Japão e Alemanha. E o Brasil, para poder alcançar esse assento permanente, ele tem que se colocar cada vez mais como um líder não só da América do Sul, mas como líder da América Latina. E para ter esse papel de destaque dentro da América Latina, a gente precisa ampliar nossas relações políticas, econômicas e sociais com os países da América do Sul. Que vai destacar, por exemplo, que o Brasil, querendo ou não, ele é uma potência regional. Diferentemente, por exemplo, do Oriente Médio, que você não tem uma potência regional única, que você lá, por exemplo, no Oriente Médio, você não sabe quem é essa potência regional. Se é Israel, se é a Arábia Saudita, se é o Irã. Aqui na América do Sul, o Brasil já é consolidado como potência regional, por exemplo. A gente tem que lembrar que é o principal PIB da América do Sul, que é o país mais populoso da América do Sul, possui as melhores universidades da América do Sul. Então a gente tem um destaque muito forte do Brasil como potência regional. A ampliação da Unasul e a volta da discussão desse regionalismo sul-americano, ele é importantíssimo para a ampliação do cenário brasileiro no sul global. Lembra quando a gente fala do sul global, são os países subdesenvolvidos e emergentes. Deu ruim? E aí é bom lembrar também, pessoal, que ter diálogo com os países da América do Sul e da América Latina, independente de suas políticas vigentes, é muito importante para esse processo, para que o Brasil continue sendo, né, o destaque, sendo o pioneiro e o representante dentro da Unasul, né? Coisas que no governo anterior nós não vivemos. Lembra que em 2019, por exemplo, o Nicolás Maduro foi impedido de entrar no Brasil pelo presidente à época. E não é desse jeito que a gente contribui para a resolução de problemas que envolvem a própria América do Sul. Tá? É muito importante a gente falar. A Joelma está falando ali, pedindo para a gente falar um pouco da moeda unificada. Joelma, teve um resumédio esse ano que a gente falou sobre a moeda unificada. Mas, assim, para dar um panorama geral, é importante a gente lembrar que a proposta de uma moeda única é para o BRICS, né? O Banco do BRICS formulou uma proposta de ter uma moeda única. Lembrando que essa moeda não é uma moeda única para a gente usar nas transações comerciais normais entre as pessoas. É uma moeda sem lastro. Ela é uma moeda sem lastro para usar nas transações econômicas, nas negociações do BRICS com outros países, outros grupos econômicos e tudo mais. Porque o que a gente está fazendo agora? O governo do Brasil e China, Rússia e China, China e Arábia Saudita, nas suas relações bilaterais, estão utilizando principalmente o yuan e a moeda russa nas suas transações. Qual que é a ideia disso? É tentar reduzir a dependência do dólar na economia mundial. Vale lembrar que desde as conferências de Bretton Woods, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o dólar como a principal moeda da economia mundial. E qual que é essa ideia de tentar, por exemplo, reduzir a influência do dólar na economia global? É tentar escapar, por exemplo, de possíveis embargos econômicos que os Estados Unidos possam fazer contra determinados países, como, por exemplo, pode fazer contra o Brasil, como fez contra a Rússia em decorrência da invasão russa ao território ucraniano. Vale lembrar que, por exemplo, a economia russa, ela teve destaque nesse primeiro semestre de 2023. Mas por quê? O governo russo obrigou os países que fossem comercializar com a Rússia que comprassem a moeda russa, que é o ruble. Então, por exemplo, qualquer país, no momento que for
comprar produtos químicos da Rússia, comprar gás, petróleo e qualquer outro produto russo, antes da compra, tem que chegar e comprar a moeda russa, porque os russos exigem que os produtos que eles exportam devem ser comercializados com a sua moeda própria. Qual que é o objetivo disso? Reduzir a inflação e aumentar a circulação da moeda russa no mercado mundial. Consequentemente, você reduz a inflação, você vai ter um crescimento econômico, você vai ter geração de emprego e você vai ter distribuição de renda dentro do território. Então, a ideia do governo russo e também do governo chinês e brasileiro é tentar reduzir a dependência em relação ao dólar nas transações econômicas. Mas eu acho que ela também estava falando, por exemplo, dessa moeda do Mercosul. Essa moeda do Mercosul, que já tinha sido proposta, por exemplo, pelo governo anterior, ela voltou a ser discutida agora pelo governo atual. Qual que é a ideia dessa moeda? A mesma coisa que a gente pensa para o BRICS, é que você não terá uma moeda impressa, você vai ter uma moeda digital utilizada nas relações econômicas entre os países partes do Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e possivelmente um novo membro, provavelmente a Bolívia, e provavelmente a gente não sabe até quando durará essa suspensão a Venezuela, mas quando a Venezuela deixar de ser suspensa do bloco, também utilizará essa moeda. E falando de Mercosul, é importante lembrar que o Brasil agora assumiu a presidência novamente, né? O Lula está como presidente do Mercosul. Lembrando que a presidência do Rotasul do Mercosul é rotativa. É 6 meses para cada país membro do bloco. Porque qual que é a ideia? É de você não ter, por exemplo, uma dominância na presidência, é que você tenha alternância nesse processo. Um processo democrático para que todos os países tenham oportunidade. Tá? Cada 2 anos você tem os 4 membros do bloco assumindo a presidência. Exatamente. Pessoal, outra coisa que aconteceu em maio de 2023 foi que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou o fim emergencial da Covid-19. Tá? Nós, depois de 3 longos anos de sofrimento, de março de 2020 até maio de 2023, vivemos a pandemia do Covid-19. Vocês, a maioria de vocês fez ensino médio durante esse processo, nós fomos trabalhadores durante a Covid-19. Eventos como esse aqui que nós estamos vivendo hoje, a live, nasceram no Medquim por causa da Covid, nós começamos nesse processo. E hoje ela já não é mais uma ameaça, segundo a OMS. Por quê? Porque nós temos a vacina, tá? E agora a vacina já é bivalente. O que é legal, Rita, você falou em vacina, esse ano se completam 50 anos do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é o PNI. Isso, o Zé Gotinha está fazendo aniversário. E provavelmente a vacina contra a Covid, ela fará parte do Programa Nacional de Imunização. Com certeza. Atualmente, nós temos, se salvo engano, 30 vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Qual que é a ideia de você ter um programa de imunização no Brasil? O grande objetivo é reduzir a mortalidade infantil dentro do território nacional. Quando o PNI foi criado, o Brasil sofria muito, por exemplo, com a mortalidade infantil. Você tinha lá várias famílias já perderam crianças, por exemplo, vítimas do sarampo, que era uma doença que vitimizou centenas de crianças brasileiras durante as décadas de 60 e 70 do século XX. O sarampo, a rubéola, a poliomielite, quantas pessoas com mais de 40 anos não foram vítimas da poliomielite? Já tiveram porque alguém a vacina da polio, ela só se tornou obrigatória há 40 anos atrás. E nos municípios de interiores mais remotos, mesmo sendo obrigatória, ela chegava com muita dificuldade ou não chegava. E hoje ela é uma doença erradicada no Brasil, com risco de retorno por causa desse grupo de... Eu não sei nem se eu posso chamar essa gente de gente, certo? Que é o grupo dos antivacinas. Tá aí, gente, tá aí a prova de que a vacina, ela faz o processo de imunização de rebanho por vacinação. Nós só superamos a Covid por causa da vacinação, porque hoje a maior parte da população mundial está coberta. E é isso que o Cleiton falou. Do mesmo jeito que as crianças, quando nascem, têm que tomar BCG, têm que tomar sarampo, de 10 em 10 anos a gente toma tétano, de tempos em tempos toma febre amarela, todo ano toma da gripe, porque a gente que é professor está no grupo dos prioritários.
Todo ano a gente toma a vacina da gripe. E na escola. A isso é vacina da importante. Covid vai ser exatamente isso. Por quê? Porque o vírus sofre mutação o tempo inteiro. Sim, e ele tá aí. E ele está aí, tá? Ele pode continuar. Aqui na tela da gente travou, mas aí para vocês, tá beleza? Não, tá normal. Ó. Tô Aqui já mexendo. voltou. Beleza, tá bom. Então vamos passar adiante. Notícia boa, né? Tá, o fim da emergência mundial da Covid. Aí Olha vem aí. esse Zé Ruela, Charles. que Carlos também faz III. parte da história mundial. Então é por isso que ele está aí. E a Em sua maio, rainha consorte. em maio de 2023, após a morte da reptiliana Rainha Elizabeth II, certo? O seu filho, Rei Charles, aos 73 anos, tomou posse como rei da Inglaterra. Pessoal, lembre-se que ele tomou posse porque ele fez questão. Porque na linha sucessória, o cargo já passaria para o filho mais velho Sim. dele, né? Que é o príncipe William. Mas que ele- inclusive trabalha muito para ser rei da Inglaterra. Mas aí eu vou te falar, hein, Rita. Ele fez questão porque acho que ele Puta imaginava merda, ser é. rei e imaginava ter um reinado próspero e duradouro. Pois é, mano, por ele exemplo, esperou muito, quase que ele morre antes da Olha, mãe. eu acredito que ele já imaginava ser rei há uns 30 anos. Ou mais, eu acho que na época que ele era casado com a Diana. Pois é, aos Ele 30 já anos espera- ali, ele já é. esperava ser rei. Ele casou com ela, que fazia todo aquele papel exigido pela corte inglesa, Sim, né? que era- Cumpria todo o protocolo e tudo mais. Era o até... rosto bonito, era a mulher das mídias. Isso, né? Era a mulher que era perseguida por paparazzis. Porque na época nós Isso. não tínhamos redes sociais, nós tínhamos os Os paparazzis. paparazzis. Que, pô, você né? chacoalhava uma árvore e caía um paparazzi atrás de famoso. Sim, e a Diana, então, depois que se separou dele, foi muito perseguida, até o ponto que a acusação da morte dela se deu por causa de uma perseguição de paparazzis, certo? Ele já esperava há muito tempo. Então, quando a mãe morreu, mesmo ele já estando quase que fora da linha de sucessão, debilitado, doente, velho, caquético, como vocês podem observar, porque para mim o rei Charles é um... Pois parece que cara. está mais velho que a mãe. Quando morreu, a mãe dele estava mais inteirona com 90 e poucos do que ele com 73. Mas, enfim, ele assumiu, tá? Ele resolveu assumir. E a sua atual esposa, que foi sua amante, né? A Camila, acabou se tornando a rainha consorte. É consorte tá? mesmo, né? Consorte mesmo essa moça teve. Porque era para ser Diana, a rainha da Inglaterra. Mas, como Camila teve sorte e foi a preferência do Charles... O outro falou, acho que fizeram foi matar a velha. Como é que é? É Cadê? bem possível. Pessoal, Tinha outra vida por coisa mais 10 importante, anos. outra Ai, coisa importante da pesado. gente entender, tá? Mas Pessoas divorciadas, homens ou mulheres divorciados, não são a preferência para assumir governos nas monarquias. é porque você tem um conservadorismo tá? ainda. Isso, o protocolo, né? O conservadorismo. Mas como a primeira esposa de Charles morreu, que era a Diana, mesmo já não estando mais casada com ele passa do status de divorciado para viúvo, porque a primeira esposa faleceu. Então, mesmo sendo separado na lei, para o ideal conservador da monarquia inglesa, ele é viúvo. E aí ele pode assumir sem problema algum. Outra coisa, né, gente? Ele é homem. E o mundo e as leis, o Estado Civil, foi escrito para os homens. Então, até mesmo se a Diana não tivesse morrido e ele estivesse já casado com a Camila, mesmo divorciado, talvez ele tivesse assumido sem problema nenhum, sem enfrentar o preconceito dos súditos da Inglaterra. Lembra que essa monarquia aí, mesmo com todo esse conservadorismo, com toda a dificuldade de lidar com as questões sociais e pessoais, ela é uma das preferidas do mundo. Até né? porque você tem muita propaganda, você tem muito marketing. E a Sim. Elizabeth, ela foi responsável por isso. Porque, por exemplo, você pode analisar que ela não se envolvia em assuntos polêmicos. Sim. Ela dificilmente se envolvia em política. Ela participava muito pouco da política do Reino Unido. Ela participava muito pouco, por exemplo, sobre essa discussão da nova ordem mundial do século XXI. Ela era muito diplomática, Isso. ela recebia todos os líderes mundiais, independente de vertente política, de confusão com quem, ela recebia todo mundo, ela era extremamente diplomática. O que eu acho que o Charles não vai ser. Pois é, Né? e aí a gente tem que lembrar também o seguinte, é que a Elizabeth ela conseguiu manter uma boa relação
entre o parlamentarismo, entre o primeiro-ministro e a família E a real monarquia. britânica. aham. O que a gente talvez não saiba se o Carlos III vai ter a mesma dinâmica que ela tinha. Malemolência para É. lidar com o parlamento. Porque, olha, a gente tem que lembrar que a população do Reino Unido, ela acha muito elevado os gastos que o Reino Unido tem com a Com a família monarquia, real, com a uhum. monarquia. Então, existe uma certa discussão, por exemplo, se manter a monarquia no Reino Unido em pleno século XXI ainda é vantajoso economicamente. Com a morte da Rainha Elizabeth II, essa discussão voltou à tona aos tabloides britânicos. E a gente tem que lembrar qual será o papel do rei Charles nessa discussão. E aí vem outro ponto também, Rita, que o Reino Unido ele vem passando por uma crise econômica, ele vem passando por uma crise social. O Reino Unido ele sai da União Europeia recentemente e, Com o Brexit. querendo ou não, por exemplo, é uma discussão que a família real tem que tomar também. Tem que tomar Como é que ele vai partido, conduzir, por exemplo, toda essa discussão? Como é que ele vai conduzir, por exemplo, uma possível crise de refugiados em decorrência da guerra da Ucrânia dentro do território do Reino Unido? Porque vai lembrar que o Reino Unido criou uma política específica para receber os refugiados ucranianos após a guerra. Coisa que não fizeram, por exemplo, com os refugiados da Primavera Árabe a partir de 2011. As pessoas de origem islâmica não foram recebidas no Reino Unido, né? Então, tudo isso precisa... Eu faço votos, como boa progressista democrática, que a monarquia acabe com o rei Charles e que o William não assuma como rei da Inglaterra, tá bom? Vamos tentar passar aqui. Opa! Olha aí, a gente Jabá. estava falando do Jabá e agora a gente tem Jabá para 2024. Exatamente. Pessoal, as matrículas para as turmas 2024 já estão abertas. Sei que vocês estão acompanhando aí e nem querem estar ouvindo essa conversa de Medkin 2024. Mas você tem amigos, você tem vizinhos, você tem inimigos, você tem contatos, você tem uma série de coisas. Cremosinhos. Então mande para os seus amigos, suas amigas, contatos, fala, gente, eu estudei no Medkin, eu recomendo o Medkin para todos vocês. Então vem ser Medkin 2024. As matrículas já estão abertas para as novas turmas do ano que vem. Bom, pessoal, o nosso tempo já acabou, né? Nós já estouramos aí o 12h30, que era o esperado. Ainda tinha todo o conteúdo de junho, tá? A gente vai passar para vocês dar um oi. rapidinho, Ó, certo? resultado do censo. O resultado do Censo Demográfico 2022, que já mostra um processo de inversão na pirâmide etária do Brasil. Vem uma discussão muito boa que é a redução do crescimento populacional no Brasil. Por quê? As estimativas do IBGE falavam em algo em torno de 215 milhões de habitantes no país. Quando nós temos os resultados do censo anunciado, a gente tem um número inferior às estimativas. Sim. E isso repercute, por exemplo, em algo que vem sendo muito discutido no Brasil nos últimos anos, que é a redução do número de filhos por mulher no território nacional. Se a gente for pegar hoje, por exemplo, a média de filhos por mulher no Brasil está em torno de 1,6, 1,7. A menor média da história do país. Exatamente. Se a gente for fazer uma análise, a geração dos avós de vocês, dos nossos avós aqui, é aquela geração que ainda teve uma média de 6 filhos por mulher. A mãe da minha avó teve 23. A A minha avó teve 3. Meu pai, onde ele se encostou, ele teve um também, então ele teve 3, mas cada mulher já teve um só. Minha mãe, por exemplo, só teve eu. Eu já não vou ter nenhum. Então, à medida que as gerações foram progredindo, a gente foi reduzindo o número de filhos por mulher. Aí a gente entra num dado importante, pessoal, que eu quero que vocês lembrem e não se esqueçam. Tudo isso vai acontecer por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, do acesso ao ensino superior pelas mulheres. Mulheres que trabalham fora de casa têm menos filhos. Mulheres que têm um alto nível de educação, que chegam ao nível superior e ao nível de pós-graduação, têm menos filhos ou nenhum filho. Eu sempre comento algo em sala, Rita, que é importante. Eu falo, olha, a geração das meninas agora provavelmente já estudou ou vai estudar mais que suas mães. As mães delas já estudaram mais que as avós e elas Sim. agora já vão estudar mais que suas mães e suas avós. E a gente vê isso que é uma mudança na sociedade. A gente fala que é a alteração do papel social da mulher e a evolução da medicina. Exatamente. Que a gente tem, por exemplo, hoje uma série de métodos contraceptivos Sim, que permitem a mulher escolher e se até no ela vai calendário ser do SUS mãe ou não. também, por exemplo.
Exatamente. Inclusive tem uma discussão polemiquíssima, que agora voltou ao retorno, que é a questão do aborto, que a gente não vai entrar aqui, Sim. porque seria uma discussão muito grande. E ampla. Mas a gente sabe que hoje no Brasil, o próprio Sistema Único de Saúde oferece métodos contraceptivos e planejamento familiar Pô, para oferece que mulheres de qualquer nível social Até para os possam ter homens também acesso, hoje. até para os homens. Ah, não quero mais ter filho. Vai lá na maternidade, faz o cadastro, faz lá a vasectomia, acabou, meu irmão. Eu tenho um amigo que fez agora, aí ele brinca, né? Fala, cara, eu chego em casa, os meninos ainda estão lá. É porque o que já teve não some. Gente, aí você... Aí eu falo, não tô ouvindo isso. Bom, gente, e aí essa informação que o Cleiton deu para vocês aparece nesse outro slide, falando que a população, o crescimento da população brasileira foi muito abaixo do estimado, né? Pela primeira vez na história, em muitos anos, a gente teve um crescimento menor. Menor do que a expectativa. E vale lembrar que, apesar disso, a gente ainda está vivendo o bônus demográfico, que é o momento onde nós temos a soma da população de jovens e idosos inferior ao número de adultos. Então, hoje a gente tem no Brasil mais adultos do que a soma de jovens e idosos. Quando isso acontece, a gente chama de bônus demográfico. O bônus demográfico, ele nem sempre é bom. Por quê? O bônus demográfico, em determinados momentos, ele pode ser ruim em crises econômicas, porque você vai ter a tendência de um aumento do número de desempregados. Quando você está num boom econômico, o bônus demográfico é excelente, porque você vai ter mão de obra disponível para o mercado de trabalho o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai ter que se preocupar com a questão previdenciária de novo. Sim. Porque o número de pessoas adultas e jovens hoje vai se tornar um grande número de idosos. A gente está vendo essa discussão né? na França, por exemplo, Sim. onde o período de aposentadoria passou de 62 para 64 anos. Você aumentou o tempo de contribuição porque tem mais gente que vai se aposentar e a Previdência precisa arcar com todas essas tá aposentadorias. A gente está vendo agora, por exemplo, a França está com manifestações sociais desde maio de 2022. A gente falou das manifestações francesas lá em abril, quando dá a gente para falar fez de o novo. Resulmed. E dá para falar de novo, porque as manifestações ainda não cessaram na França. Nas principais cidades francesas como Lyon, Marseille, Saint-Étienne e Paris, você tem manifestações cotidianamente. É algo que vem fazendo parte da sociedade francesa. Outra coisa, pessoal, que a gente resolveu trazer aí também, o Brasil teve um crescimento no PIB no primeiro trimestre de 2023, o que é um resultado bom e não era esperado, Sim. tá? Porque nós acabamos de passar por uma transição de governo. Então, era possível que esse ano nós ainda vivêssemos os resquícios do que ficou do governo passado. Até porque, né? por exemplo, o orçamento funciona assim. A gente tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O que Ela acontece? é aprovada no ano anterior. Então, Tá? por isso que a gente tem que pensar o seguinte: o orçamento deste ano foi feito no ano anterior, assim como o orçamento do ano que vem é feito este ano. O ano orçamentário brasileiro, a gente deveria ter uma alteração no ano orçamentário brasileiro, mas isso é uma discussão já para outro momento. Sim. O ano orçamentário brasileiro, por exemplo, poderia começar de setembro a setembro, que é quando começa e termina o ano orçamentário da maioria dos países do mundo. Exatamente. A gente deveria acompanhar o ano orçamentário da grande maioria dos países. Por quê? Por mais que se assuma só o presidente eleito só em janeiro, mas o ano orçamentário já foi encerrado e o ano orçamentário deveria ser pensado pela equipe econômica que vai entrar no poder do próximo ano. Então é por isso que a maioria dos países fazem isso. Começam e terminam o ano orçamentário em setembro. Exatamente. Então, fica aí um dado estatístico importante para você usar caso você precise, tá? Nós tivemos um crescimento, um superávit dentro do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2023. Catástrofes... As chuvas no Rio Grande do Sul. Sim. Vale tá? lembrar que é uma das consequências do El Niño. Lembrando que o El Niño no sul do Brasil ele é responsável pelo aumento do índice pluviométrico. E a gente tem que lembrar o seguinte, vocês que vão fazer a prova agora do Enem recentemente, vocês podem estar utilizando, por exemplo, esse dado como uma referência até para falar da questão de mudanças climáticas globais, que a gente está tendo, por exemplo, nos maiores El Niños da história. E aí a gente pode perceber, por exemplo, o quão ele é diferente de acordo com as localidades do território nacional. Na Amazônia a gente tem um prolongamento da estiagem, no sul do Brasil a gente tem um aumento das chuvas. E isso é uma das consequências deste fenômeno. Lembrar que cidades do Rio Grande do Sul passaram por grandes problemas, inclusive grande número de mortos por causa dessas chuvas em grande número e em períodos muito longos, tá?
Também tem a questão da regulamentação da utilização da inteligência artificial na União Europeia, certo? Isso aconteceu em junho E a desse gente ano. fez até um resumédio sobre. Sim, a Patrícia fez com o Cleiton um resumédio esse ano ainda, falando sobre a questão da inteligência artificial. E uma das coisas que chegou até nós de inteligência artificial que nos afeta diretamente no processo educacional é o ChatGPT. E aí, tá? Rita, tem uma discussão legal. Eu vejo colegas da minha turma de mestrado utilizando o ChatGPT na produção das suas dissertações. E aí veio alguém me perguntar, eu falei, gente, olha, eu não acho isso mais correto, primeiro, porque na hora que você for fazer a revisão, o seu orientador vai perceber que isso não foi você quem escreveu. O órgão que eu trabalho como professora substituta lá em Humaitá, que é o IFAM, do campus Humaitá, o IFAM, a reitoria geral, fez uma palestra, né, um mini curso com uma pessoa da área da tecnologia, ensinando a utilizar o ChatGPT com ética. Eita, Como será que dá para utilizar o fazer isso? ChatGPT com ética, né? E aí os alunos participaram e tal, porque nós temos como uma das áreas, né, do Instituto Federal, a área da tecnologia. Então a gente oferece o curso de informática e os alunos são os primeiros a utilizar esse tipo de ferramenta, tá bom? Também tivemos a questão do discurso do Lula em Paris, tá? Que aconteceu em junho desse ano, falando sobre a questão que envolve os problemas climáticos, né? E de quem é a culpa, ao final das contas, em relação às grandes catástrofes climáticas e mudanças climáticas que nós estamos passando. Porque hoje mesmo, há de muito fato, tempo. a discussão que permeia são mudanças climáticas globais. Que a gente está vendo, por exemplo, em determinados locais do planeta, comportamentos climáticos diferentes. Em alguns lugares o aumento contínuo de temperatura, em outros lugares o aumento do índice pluviométrico, outros redução do índice de chuvas, outro a redução de temperatura. Então a gente tem que lembrar que essa questão das mudanças climáticas globais é uma discussão que deve ser feita tanto pelo meio acadêmico, como também pela sociedade civil de modo geral. A gente tem que pensar, por exemplo, em novas formas de produção industrial, em novas fontes energéticas e ampliação das fontes energéticas renováveis já existentes. Exatamente. Bom, aí vem a questão de Israel e Cisjordânia, né? A gente não vai conseguir falar, mas quero dizer para vocês que ano passado, eu e o Cleiton, não sei se foi ano passado ou se foi em 2021. Acho que foi 21. A gente fez um resumédio especial sobre a questão de Israel e Palestina. Ele está salvo no nosso canal do YouTube, então se você quiser ter mais informações sobre, você pode ir lá assistir essa aula. Estou sem nada para fazer. O que é muito difícil, né? Mas vai lá. Hoje à noite eu quero ficar com meu cremosinho assistir um filme. Que filme, rapaz? Vai escutar Assista eu lá e o o Cleiton. resumédio. Falando sobre a questão da Palestina. Tá? Ou tem um documentário legal também na Netflix, Nascidos em Gaza. Vale a pena assistir esse documentário, muito bom. Tem na Netflix, eu acho que no YouTube eu não sei se tem, mas na Netflix eu tenho certeza que eu assisti por lá. Olha, e aí eu trouxe para encerrar essa menina, né, que foi nossa aluna, que é a Fernanda Bispo. Acho que é um dos maiores exemplos, Rita, de dedicação, de superação que eu já vi no Medkin. Eu trabalho no Medkin desde quando veio para esse prédio, 2017, já são 6 anos de Medkin. Eu tenho então, 7, assim, eu vim do Raiz. Para mim é um dos maiores exemplos que eu já vi como aluna aqui. Bióloga de formação, mas mesmo sendo bióloga, ela não fazia distinção de aula, por exemplo. Assistia todas as aulas de todos os professores de biologia, estava presente nos aulões do Glauber. Então você via que era uma aluna diferenciada e que tinha, por exemplo, muito foco e determinação. Fernanda, agora esse semestre, comemorou o seu meio médico na Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira, que é onde ela está hoje. A Fernanda, quando entrou aqui, ela era professora municipal, ela era casada e ela tem 2 filhas, que hoje já são de crianças, né? E para adolescentes, uma já é adolescente, mas naquela época eram as 2 crianças. Ela estudou com a gente desde 2016, ela começou na turma da noite em 2016, e agora está na metade da realização do sonho dela. Foram 4 anos de cursinho, agora ela já tem 3 de universidade e vai caminhar para os últimos 3. Então, a Fernanda é uma das provas de que a gente não pode, não deve desistir dos nossos sonhos. E que as coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer. Né? Às vezes a gente tem muita pressa, a gente não passa no primeiro vestibular, fica frustrado,
mas às vezes a gente precisa reparar alguma coisa que ficou pelo meio do caminho E na até nossa formação. repensar as atitudes, Repensar é as atitudes, porque assim, quando a gente sai muito novo da escola, na maioria das vezes a gente não levou a sério o ensino médio, a gente só brincou no ensino médio. não teve maturidade suficiente. Isso, então no cursinho a gente vai reparar todo aquele período de falta de maturidade que a gente não e aí teve. eu tenho uma frase que eu acho importante. O adulto, ele agir como adulto tem que ser normal, o adolescente agir como adolescente. Mas o adulto agir como adolescente, isso é ruim. É ruim. E, por exemplo, quando você vê alunos adultos já no cursinho agindo como adolescentes, você percebe que, por exemplo, a pessoa tem que ter um processo de acompanhamento diferenciado. Precisa. Tem algo de errado acontecendo ali. Uhum. Então, a Fernanda é o exemplo clássico que a gente tinha aqui de alguém com extrema dedicação, foco e persistência. E alguém assim que, de fato, levou o seu sonho como obsessão. Porque a aprovação para ela virou obsessão. E ela está Sim. corretíssima. E ela não foi aprovada só na UFPA, tá, gente? Ela foi aprovada na Unir também, mas como ela já tinha começado lá na UFPA, Acho que até o esposo dela, ela por ser decidiu, funcionário federal, já tinha sido transferido para lá também, né? ela foi para lá, estava vivendo super bem, a qualidade de vida dela lá era muito melhor do que a qualidade de vida que ela levava aqui, então ela decidiu ficar lá, tá? Eu vou pedir para que a Val, né, da coordenação, disponibilize esse slide para vocês, tá bom? Com esses conteúdos todos, porque ainda ficou o pedaço de julho, tá? A questão quilombola que foi levantada também pelos dados demográficos do censo de 2022, falando sobre a população quilombola. Eu, inclusive, trouxe a mãe Bernadette Pacífico, que foi assassinada em agosto desse ano, porque era uma liderança quilombola, porque já teve um filho assassinado. E quando o filho dela estava para completar 1 ano de assassinado, ela foi assassinada também, tá? Então, a resistência da população quilombola, ela apareceu muito forte no censo demográfico, no tempo demográfico desse ano, tá bom? Então, esse slide vai ficar disponível para vocês. Teve também o lançamento da Constituição em língua indígena. Travou. Acabou já? O lançamento da Constituição em língua indígena, tá? O Nhengatu foi a primeira... Ixi. Não, tá tranquilo. Pronto, retornamos. Em julho desse ano também aconteceu o lançamento da primeira Constituição traduzida para uma língua indígena no Brasil, que é o Nhengatu, tá? Que é uma língua usada como geral pelos povos amazônicos, certo? E aí tem a Sônia Guajajara, tem a Rosa Weber, tem a Constituição em língua indígena aparecendo para vocês, ok? A Joelma perguntou ali se a gente tinha algum chute para o tema de redação. E assim, se fosse para eu discutir algo, eu iria para o eixo de tecnologia. Ai, olha, esse ano eu não quero fazer palpite, sabe? É por isso que a gente trouxe um monte de tema aqui. Eu iria para o eixo de tecnologia, ou iria para o eixo de saúde. São os dois eixos que eu mais penso como possíveis temas de redação. Principalmente a parte de tecnologia. Eu acho assim que a área do meio ambiente também está muito em voga, mas ano passado a gente já falou de povos indígenas. Sim. Então, naturalmente, já se tocou na questão ambiental. Julho também teve os 150 anos do pai da aviação, que é o Santos Dumont, tá? Teve a reunião do Lula no Mercosul e eu trouxe para vocês essa menina 35 anos. Tá? Essa menina aqui acabou de completar 35 anos em 5 de outubro de 2023. Ela é a Constituição Cidadã, certo? Criada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita, deputados eleitos em 86, constituíram, fizeram a Constituição e a promulgaram, tá? Pessoal, quero lembrá-los, eu sei que a Heloísa já deve ter falado isso 1 milhão de vezes no aulão da redação RedMed 1000, elas devem ter repetido 1 milhão de vezes, mas eu quero dizer aqui mais uma vez, tá? Tudo pode ser colocado como argumento na sua redação. Você só não pode usar ditados populares, porque eles não são fatos comprovados, e nem versículos bíblicos, certo? Porque não é fato. Mas o resto que for fato comprovado, história, geografia, filosofia, filme, novela, literatura, o que você quiser você pode usar. Legislação. E essa menina aqui, se o tema da redação for um problema social, porque geralmente tá? Essa menina aqui pode resolver o seu problema.
Ah, professora, não dá mais tempo de ler ela toda. Lê o artigo 6, Ó. tá? Pega o artigo 6, decora, tá? Porque aí você vai conseguir argumentar em vários pontos da sua redação. O 3 também é importante. Importantíssimo, porque inclusive fala da base iluminista que você esse pega- documento vai ter, que é a ideia da liberdade, igualdade e Você pega fraternidade. o 3 e o 6. Dê uma olhada no 3 e no 6. Exatamente. O 6, a parte de direito social, e o 3, os objetivos da República Federativa do Brasil. Exatamente. Você sabendo isso aí, já era. Já é Bom, importantíssimo. pessoal, então aqui nós encerramos o último resumédio de 2023. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês nessa manhã. A gente teve uns probleminhas aí no começo, mas depois desenrolou. Deslanchamos. Cleide, meu parceiro. Obrigado, Rita, pela presença de tamo sempre. junto. Pelo Mais forte um trabalho. ano juntos aí. E vida que segue, tá bom? Obrigado não a toda- confundir Pequeno Príncipe com Príncipe de Não Maquiavel, pode, pelo amor de não vai Jesus, citar coisa errada, pelo tá? amor de Deus. Fica com Deus, lembra da gente na hora da prova, Boa escuta prova a gente pra todo falando mundo. no seu ouvido. Ó, bom descanso, descansa esse final de semana, namorem, façam o que um jovem faz no final de semana. Aproveitem também. Exatamente, pessoal. Tchau, um beijo! Valeu, equipe. Ai.